Olá, pessoal, este é mais um Fala Carlão. Fala Carlão, você já sabe, é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E hoje eu estou recebendo aqui uma lenda viva da intensificação no agronegócio. Eu estou falando do meu amigo Ricardo Burg. O Ricardo Burg é agrônomo formado lá no ano de 1979, adivinha onde? Óbvio, lá na Exalc. Aliás, quero mandar um abraço para o pessoal da ADEALC, para o André, para todo mundo aí. E toda vez que eu entrevisto alguém da Exalc, eu sou obrigado a falar na Associação dos Ex-Alunos da Exalc. Ô, Burg, obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão, viu? Eu que agradeço o convite, Carlão. Gosto de bom participar contigo. Você é um grande arauto das novidades do agro, né? E é sempre um prazer trocar uma ideia contigo. O prazer é meu. Deixa eu te falar o seguinte, você já frequentou o nosso Fala Carlão numa época saudosa que a gente podia andar pelas fazendas, os dias de campo. Nós encontramos a última vez, acho que foi num dia de campo lá no Guilherme, lá em Quintana, e Isso. a gente estava preparado para te encontrar de novo num dia de campo do Guilherme, lá no Mato Grosso do Lá em Sul. Camapuã. Lá em Camapuã, e acabou que chegou a pandemia e atrapalhou tudo isso. Então, seja bem-vindo aqui ao nosso Fala Carlão. E eu quero começar falando o seguinte, me conta essa história, porque esse sobrenome seu, Burg, é um sobrenome que não é típico aqui do Brasil, deve ter uma história muito bonita aí. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que é essa sua história. Pode ir fundo, pode voltar bem lá para trás, que não tem problema nenhum aqui, viu, Burg? Bom, Burg, na verdade, fala Burg, que tem um trema no U, né? Mas que é difícil a gente colocar aqui no dia a dia, né? Mas o meu pai, ele migrou para cá com 20 e poucos anos de idade e depois casou-se aqui, né? E morou no Brasil o resto da vida dele. Ele é suíço de origem e a família Burg, ela tem uma ligação muito grande com o gado pardo suíço. O meu bisavô foi quem fez o livro de registro da raça na Suíça, né? O Josef Burg. Mas o meu trisavô já vendia gado pardo suíço para a Itália, para a França e para a Áustria, e ele iniciou as vendas para a América. Ele foi o cara que fez a primeira venda do touro Guilherme Tell, William Tell, era o touro, né, com mais 9 novilhas, vendeu para os Estados Unidos, né, e vendeu para o Brasil e vendeu para o Peru, e eu não tenho certeza se ele chegou a vender para a Argentina, né. E esse negócio de venda de gado para o exterior ainda era forte com meu avô antes da Segunda Guerra Mundial, mas durante a guerra parou tudo. E o meu avô, logo ao final da Segunda Guerra, mandou um tio meu, que era o irmão do meio, para o Brasil para retomar alguns contatos que tinham sido feitos no Vale do Paraíba, na época, né, antes da guerra. E o meu tio ficou aqui tentando reativar esses contatos e fazer essas vendas de gado, né? E logo em seguida o meu avô faleceu lá, meu pai estava estudando na Politécnica de Zurique, ele trancou matrícula e veio para o Brasil também, com o sonho de depois ir para a Austrália, né? Mas chegou no Rio de Janeiro na década de 50, encontrou lá o meu tio, eles tinham um tio deles da parte da mãe, né, um irmão da minha avó, que já morava no Rio desde final da década de 20, né, e bem ambientado no Rio, e eles ficaram aí. Depois meu pai veio para São Paulo, eles iniciaram um negócio junto com outro imigrante suíço de importação de materiais para laboratório, equipamentos, né, balanças Mettler. Eles criaram uma empresa chamada Micronal, né? E bom, meu pai foi para São Paulo, conheceu minha mãe e aqui ficou, né? Então o nome Burg é esse aí, vem lá da Suíça. E hoje aqui no Brasil estou eu, meu irmão, né? Sobrinhos, né? E também os meus primos lá desse meu tio do meio que veio para cá, né? E alguns voltaram para a Suíça, né? E a gente tem nacionalidade suíça, todo mundo, até a terceira geração, né? Meus filhos têm nacionalidade suíça também, mas tem uma turminha aí por aqui. É isso.
E beleza. E vem cá, você tem também aí tem uma história, né, de talvez uma ligação com a parte de fazenda que vem da sua mãe já. Sua mãe é descendente de búlgaros e russos. Como é que é essa? Você passava férias aqui perto, aqui de Porangaba também, que eu estou sabendo já, né? Então, a minha mãe, a minha avó materna é búlgara de origem, né? E o meu avô russo, mas eles vieram da Moldávia, que é no sul da Rússia, hoje é uma república independente, né? E a cada cidade lá tinha uma etnia, né? Tem a Kishinev, que é a capital, só tem judeus, por exemplo, né? Predominam os judeus. Mas eles vieram então e se conheceram aqui, a minha avó e meu avô, mas imigraram na mesma época, né? Na década de 20, e eles eram batistas e se conheceram na Igreja Batista em São Paulo, casaram, né? E veio a familiagem grande, principalmente da parte da minha avó, né? E esse pessoal teve uma etapa colhendo café nas fazendas do Carlos Botelho, em Nova Odessa. Depois conseguiram pagar as contas lá, as dívidas de armazém e tudo mais. Uma parte voltou lá para a Moldávia e uma parte entrou no esquema de assentamento do Estado no sul do Estado de São Paulo, lá na região de Buri. Então, quando eu era menino, eles eram sitiantes lá em Buri, plantavam milho, feijão, tiravam leite, né? E eu ia com a minha mãe, a gente ia de trem para Buri, né? E passavam as férias lá em Buri. Era tudo tração animal na época, eles iam num carroção, né, de 4 rodas, com um aparelho de cavalos, né, buscar a gente na estação, e arava, puxava triângulo para destorroar a terra com burro, né? Era o esquemão antigo, não tinha luz elétrica, né, na casa, né? Então foi um contato bem perto lá com uma agricultura bastante precária inicialmente, né? Eles estão lá até hoje. Hoje eles seguem produzindo, estão na soja. Alguns familiares arrendaram parte das terras, né? Mas o meu contato no dia a dia foi lá. E quando eu era menino, eu vim parar na agronomia, apesar de ser paulistano, né? Nascido e criado. Eu ia nas férias, eu ia para a fazenda, para o sítio dos parentes, mas eu vim parar na agronomia na Exalc porque eu li um livro que o meu professor de português, lá no Colégio Visconde de Porto Seguro, mandou a gente ler, que era do Tales de Andrade, chamava Saudade. E conta a história de um livro infanto-juvenil, conta a história de um menino que morava no sítio, o pai perdeu o sítio, ele veio para a cidade e depois ele foi parar na Exalc, mostra no livro, tem a fotografia da Exalc, tinha uns desenhos sobre a passeata dos bichos, e falava das repúblicas, né? Eu me entusiasmei com aquilo, quis conhecer, meu pai me trouxe para conhecer a Exalc, eu foquei na Exalc com 14 anos, né? Quando eu fiz o vestibular, foi opção única, Exalc, né? Ei, Estamos aí. maravilha! Bom, e a Exalc você teve excelentes, vamos dizer assim, a Exalc é um lugar onde realmente forma uma elite aí da agronomia importantíssima. Eu acho que você faz parte dela e a sua carreira. Eu queria que você falasse um pouquinho desses tempos aí de Exalc e como é que a Exalc moldou um pouco a sua carreira, né? Eu sempre falo que a gente é produto daquilo que a gente quer fazer, mas acaba que a vida também tem seu, vamos dizer assim, o rio vai arrastando a gente, né? Como é que você foi chegando nessa área de intensificação aí? Sem dúvida, né? Se o meu contato com a terra foi mais do lado da minha mãe, né, que tinha essa oportunidade de ir lá para Buri, também menino, a gente passava férias lá numa cidadezinha perto de Campos do Jordão, né, que era um sítiozinho que o meu pai alugava, né? Mas eu entrando na Exalc, eu queria mexer com gado, né? Na época. E a ideia o curso de zootecnia tinha poucos ainda, estava começando. E zootecnia era, como ainda é, uma área de especialização do agrônomo da Exalc, né? Então, eu comecei a cursar e logo fui estagiar no departamento de zootecnia. E, a partir do meu segundo ano, eu, juntamente com o Manfred Foltz, meu colega de turma, e o Harold Van Caspel, o Fenemé, que era bicho, a gente foi pedir para os professores de continuar o estágio,
no departamento de zootecnia, além do período de férias. E isso deu origem ao grupo de estágios, acho que mais antigo hoje, talvez até da USP, que é o CPZ, é o Clube de Práticas Zootécnicas, né? Uhum. E ficamos muito ligados. Na época, os professores que apoiaram esse nosso estágio foi o professor Vidal, o professor Moacir e o professor Wilson Matos, né? Que deram apoio e nos acolheram no departamento, nos botaram para trabalhar, né? O Moacir chegou para o Vidal e falou: Vidal, vamos fazer que os meninos querem trabalhar, Vidal, deixa eles trabalhar. Então, assim começamos lá no CPZ. E aí eu parti para o lado de zootecnia. Depois me formei, fui trabalhar na Fazenda Ipanema, em Sorocaba, mexendo com o gado lá. Era um professor Cobra, era o diretor, um colega meu da República era um estagiário, braço direito dele. Então, eles me puxaram para lá, eu fui com muito prazer. A minha opção era trabalhar na Avenida Paulista, no escritório de projetos, ou na Fazenda Ipanema. Eu fui para a Fazenda Ipanema, né? E da Ipanema eu fui... Mais ou menos nessa época aí eu conheci, eu estudava no Colégio Técnico Agrícola, em Rio das Pedras, e de 1980 a 1982. E durante esse período, um grande amigo, um amigo nosso dessa etapa da vida aí, o Jorge, eu lembro dele, eu quero até mandar um abraço aqui, que com certeza ele assiste esse programa aqui, o Jorge Novi dos Anjos. Ele morava na Fazenda Ipanema, o pai dele era funcionário da Fazenda Ipanema. Oh, que legal! E outra pessoa que teve aqui no Fala Carlão também, que trabalhou na Fazenda Ipanema, e eu quero mandar um abraço para o Paulo, o presidente da John Deere. Paulo Herman, isso. Paulo Herman foi meu contemporâneo lá, né? Nós somos colegas de primeiro emprego. Não diga, olha só que beleza. Grande Paulo Herman. Ô, Burg, e daí como é que foi o surgimento aí dessa sua carreira na consultoria, né? Porque você, hoje, como eu disse no começo, você é uma referência muito grande quando o assunto é intensificação, quer dizer, produzir mais na mesma área, ou seja, essa conversa que hoje está muito na moda, você já logo sacou que isso seria o futuro, né? Foi assim, não foi. A gente começou. Eu comecei na Ipanema, depois eu tive uma experiência rápida no Pará, que era um projeto que estava sendo retomado e precisava lá de umas medidas de limpeza de pasto, refazer cerca, rearrumar a estrutura. Então, eu fui junto com um amigo meu aqui de Piracicaba, ficamos lá 3, 4 meses. Mas aí surgiu uma oportunidade de trabalho na Mutum Agropecuária. Eu fui indicado pelo Moacir Corsi e fui lá para o Mato Grosso, para onde hoje é a Nova Mutum. Estava começando o assentamento lá, né? A gauchada chegando lá, comprando lotes, né? Estava bem no início mesmo. Eu fiquei na Mutum o ano de 81, né? Até março de 82. E voltei para Piracicaba porque o Moacir me convidou para fazer o mestrado, o Moacir Corsi. Então, eu fiquei muito em dúvida, porque estava muito bem, estava legal lá na Mutum, né? Era um rebanho muito grande, tinha todo aquele esquema da colonização fervendo na época, né? Pessoal chegando, aquele espírito de bola para frente, né? Mas eu voltei a fazer o mestrado com a promessa dos diretores da Mutum, era pessoal da Gazeta Mercantil, né? Sim. E o José Aparecido Ribeiro, né? Que foi a pessoa que estava na linha de frente lá, que abriu a Mutum, né? A promessa de voltar, né? Quando eu terminasse o mestrado. E me deram uma fazenda para eu olhar aqui em cima da Serra de São Pedro, aqui, né? E na beira do rio Jacaré-Tupira, né? Indo lá para o lado de Araraquara, ali, né? De São Carlos, Araraquara. E eu ia lá quinzenalmente, acompanhando a fazenda de recria e engorda, e montei, na época, uma parceria com um amigo meu do mestrado, o Celso Lacorte, para montar um escritorinho, ter uma secretária e tentar conquistar outros clientes enquanto estivéssemos fazendo o mestrado. O Celso dava assistência na usina Monte Alegre, que ainda estava operante.
no início da década de 80, né? E, bom, aí através do Celso, que tinha um relacionamento com o professor Henrique Amorim da escola, que é um especialista em fermentação, né, da Fermentec, a gente teve um acesso ao Lamartine Navarro, que era o presidente da Sopral, presidente da destilaria Auxília, né? Foi a primeira destilaria autônoma do Proálcool do Brasil, né? E o Lamartine tinha um dossiê lá de uma técnica para tratar palha de trigo, né? E quis adaptar isso para o bagaço, isso caiu na nossa mão e a gente teve sucesso em fazer isso funcionar. E quando isso deu certo e os bois começaram a ganhar peso, na época 1,1 kg, 1,2 kg, que era um bom desempenho para a época, mas com 40% de concentrado na matéria seca da dieta, né? E as usinas novas, as destilarias do Proálcool, os sócios eram todos pecuaristas, a grande maioria, eles têm um interesse grande. Então, a gente, em poucos anos, fizemos 35 projetos de confinamento em usinas e destilarias e fizemos 80 postas em marcha de equipamento nas indústrias, né? Então, isso viabilizou a gente montar a empresa. Na época era Plano Consultoria, que existe até hoje, né? Eu fiquei sócio do Celso até o ano de 90, quando eu me separei e montei a Boviplan, né? E aí admiti novos sócios, que é o Tony, o Manfred, né? Que estão hoje firmes na Boviplan. Aí o nosso leque ampliou para todas as fases da produção pecuária, né? A gente começou a trabalhar forte com pastagem, com produção de silagem de capim, com cria, recria, engorda, instalações, né? Projeto do sistema de produção como um todo, né? E aí eu fiquei na Boviplan até 2000, até 2008, né? Quando aí eu montei a Burg Consultoria. Hoje nós somos em 7 sócios e mais 2 contratados na Burg Consultoria. E o trabalho na Burg Consultoria já focou muito em integração lavoura-pecuária. A gente começou em vários projetos a implantar a lavoura em fazendas de pecuária, né? E tudo isso está dentro do conceito de integração, porque a gente começou a atuar na pecuária com o confinamento, que é a fase mais intensiva da engorda, né? E depois isso foi se irradiando, né, para todas as outras atividades. E hoje, basicamente, nossos projetos, nossas demandas são para tirar mais do mesmo, né? Produzir mais com a mesma terra, com a mesma equipe, com a mesma mão de obra, né? Então, é intensificação pura mesmo, de toda a nossa atividade. Eu fiquei impressionado. Eu tive um dia de campo de vocês lá do Guilherme, né, em Quintana, no ano passado, no ano retrasado, aliás. E o ano passado, quando a pandemia nos alcançou, estava marcado já o dia de campo lá da Santa Laura, se não me engano, lá em Camapuã. E eu fiquei muito impressionado com o desempenho lá na fazenda em Quintana. E eu imagino que lá em Camapuã a coisa na mesma linha. Fala um pouquinho de tudo o que acontece numa fazenda quando contrata vocês e qual o olhar que vocês implantam dentro da fazenda. O Guilherme é nosso sócio, ele foi estagiário na Burg Consultoria, né? E ele estagiou 3 anos, se não me engano, depois ele se formou e foi mexer com os negócios com o empreendimento da família, né? E no começo ele tinha que provar lá para o avô dele, né? Ele fala então ele fez lá nós fizemos, ele nos chamou, né? E nós fizemos lá uns módulos de intensificação, né? Numa fazenda menor, né? E próxima lá da Santa Helena, da Cachoeira, né? E aí, passando algum tempo, né? Menos de um ano, um pouco, a família viu que aquilo tudo tinha sentido, né? E passaram o bastão para o Guilherme. E aí o Guilherme virou a nossa vitrine, né? Porque ele, além de ter estagiado, é um empreendedor ousado, né? Trabalha em alta rotação, né? As coisas ali andam rápido, né? Então, rapidamente, tudo foi lá, sofreu um processo forte de intensificação, né? E
na maioria dos nossos projetos, a gente fala de ir para 4A, 5A, 3A, né? Lá com o Guilherme é 10, 9A por hectare, né? Nesse ritmo aí, né? É lógico que tudo isso envolve uma administração muito atenta, muito próxima, né? E que ele desempenha muito bem, né? Então, basicamente, quando alguém nos demanda, ele tem lá a propriedade, está meio amarrado, ele não tem uma noção do que ele pode fazer lá, até que ponto ele pode chegar, né? Então, a gente faz uma visita preliminar a trabalho, que a gente vai entender a fazenda, entender as demandas do proprietário, entender o perfil do proprietário, né? E a gente vai de peito aberto, nós vamos a trabalho, vamos falando tudo que a gente pensa e já dando nossa opinião técnica, né? E também um modo do potencial cliente perceber se a gente vai realmente contribuir alguma coisa para ele ou não, né? E a gente também vai ver se dá para trabalhar ou não, porque às vezes não dá, né? Às vezes não tem condição, né? E a gente é muito franco quando isso acontece, né? Mas, geralmente, dessa visita preliminar sai, então, uma contratação para desenvolver e acompanhar a implantação de um projeto. As etapas são, primeiro, sugerir o que pode ser feito, qual que é o tamanho, qual o tipo de sistema de produção, se tem integração, não tem, se tem cria, recria, engorda, é só recria, engorda. E a gente define o que a gente acha a opção mais rentável para o perfil da propriedade, do cliente, né? E aí ele aprovando aquilo, aí a gente desenvolve o projeto e como chegar lá, a partir do que tem, como é que a gente chega lá. Então, a gente cria um cronograma físico, financeiro de implantação, que pode levar 2, 3, 4, 5 anos, né? no primeiro momento, e tudo isso é muito dinâmico, a gente trabalha de modo bem conservador nos índices técnicos e econômicos, e à medida que as coisas vão acontecendo, a gente vai fazendo input dessas informações na nossa planilhona do projeto e já vai redirecionando, readequando o futuro à medida que as coisas vão acontecendo. Então, a gente tem, vamos dizer assim, a gente monta um projeto dinâmico, que ele vai recebendo um feedback do que está acontecendo e reequacionando o cronograma de trabalhos para frente. Esse é basicamente o modo que a gente trabalha. Fora essa parte do planejamento e a implantação, a gente está à disposição, tempo integral, né? Tem visitas, pelo menos mensais, programadas, né? E a gente está à disposição qualquer horário, WhatsApp, e-mail, para qualquer coisa. O cliente vem lá com uma novidade que ouviu do vizinho, tal, a gente faz a devida filtragem técnica, né? Eventualmente a gente não conhece o assunto, busca informação, vai atrás, né? Enfim, fazemos isso, né? Ô, Burg, infelizmente, você vê só, a gente já estourou até o nosso tempo aqui. Eu queria agradecer muito sua presença aqui, dizer que continuamos a aposta aqui. Quem sabe, se a pandemia deixa aí, a gente até o final do ano retoma esse projeto aí do Dia de Campo lá da Santa Laura, né? Dos itens em pauta é tentar já alinhar uma data, né, para realmente retomar esse dia de campo. Maravilha. Ó, Fala Carlão está sempre às ordens de vocês aí, da Burg, dos sócios, enfim, tendo notícia boa. O lugar de dar notícia boa é aqui no Fala Carlão, viu, Burg? Tá legal, Carlão. Muito obrigado. Prazer participar contigo do teu programa. É isso aí, gente. Esse foi mais um Fala Carlão. Conversamos aqui com o Ricardo Burg, da Burg Consultoria. O Ricardo, que é prateleiraça de cima do agronegócio brasileiro. E se vocês ainda não se inscreveram no nosso canal, é obrigação de você se inscrever agora no canal. Aperta o sininho para você ser notificado de vídeos tão bons quanto esse aqui com o Burg. E deixe o seu like, o seu comentário e, principalmente, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. E se você tiver na audiência nacional e internacional do canal do Boi, olha, muitíssimo obrigado. Eu tenho certeza que esse vídeo foi nota 1000. Obrigado, viu, Burg? Boa, Carlão. Forte abraço. Um abraço para todos vocês e eu vejo todo mundo no nosso próximo programa. Valeu!